corpo de Cristo. Como que é edificado o corpo? O corpo é a igreja. A igreja é todos os que estão vinculados em Jesus. É diferente de templo, é diferente de denominação, é diferente de ministério. Pelo ministério legítimo sobre a palavra de Deus, o corpo é edificado. A igreja cumpre o seu propósito na terra. Amém? E Jesus vem buscar qual ministério? Vem buscar a igreja, todos aqueles que estão ligados em Jesus. Amém? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, a igreja, como que a igreja se desenvolve, como que a igreja cresce, como a igreja ela é edificada. O próprio Deus cuidou disso, Então ele deu, ofício a homens, E aqui tem uma gradação. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quer dizer, Deus faz o seu governo, sobre a terra, sobre a igreja, para acontecer aqui o aperfeiçoamento dos santos. Então, estes ministros de Deus, eles são, em tudo são provados. Deus coloca provas para eles, eles vão passar por oposições, por dificuldades, por injúrias, tudo contra, para que eles não venham exercer o ofício que Deus colocou nas mãos deles. Agora, quem fez, quem colocou, quem deu, quem concedeu isso? O próprio Deus, O próprio Deus trouxe, os ministérios, ministérios de apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres, cada um na sua função, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, olha bem, para desempenho do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo. Quer dizer, a igreja tem seus pilares, seus pilares. Aqui nós vemos 5 pilares: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Davi, quando Davi foi degladiar com Golias, ele apanhou 5 pedras no rio, no riacho. Ele desceu, chega lá embaixo, ele pega 5 pedras, simbolizando justamente esse ministério da igreja, Então 5 pedras, mas ele só precisou de uma, para derrubar o gigante. Amém? E com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, nestes ministérios é que a igreja vai se desenvolver.
e que todos devem estar vinculados a eles, né? Porque eles vão trazer o quê? Revelação sobre a palavra de Deus, eles vão trazer o curso da sã doutrina, né? Para que não haja heresias, para que o corpo de Cristo funcione como deve funcionar e cresça como deve crescer. Então, aperfeiçoamento. Todos nós precisamos de aperfeiçoamento. Isso é um trabalho diário. Nós devemos falar com Deus: ensina-me. O problema das pessoas é isso, elas não querem ser ensinadas, né? Elas dizem o quê? Eu já sei, eu nasci assim, nessa religião, né? Eles não querem renovar a mente, né? E Deus fala de renovação da mente, quer dizer, como que nós vamos renovar a mente? Meditando na palavra, né? A palavra lava, a palavra renova, a palavra dá vida, né? Quando Jesus, o discurso de Jesus ficou difícil dos apóstolos, dos discípulos entender, os discípulos começaram a deixar Jesus, mas aí Jesus chega para Pedro e fala o quê? Você também quer ir com eles? Pode ir, Pedro, né? Ele falou assim, aí Pedro fala com ele: para quem iremos? Ele não fala para onde, para quem iremos? Mas ele completa: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, a nossa fé não é baseada no achismo, nem nas emoções, muito menos nas tradições. Quanto às tradições que uma parcela de religiosos fica defendendo as tradições, Jesus foi enfático. Ele falou assim: não se coloca vinho novo em odres velhos. Quer dizer, o que Jesus veio trazer, a doutrina que ele veio trazer, não cabe na tradição. Por quê? Ele falou assim: por quê? Porque o vinho novo, ele vai fermentar, e ele fermentando, ele vai dilatar, ele vai criar gases nele, vai aumentar de volume. E o odre velho, que já foi usado para fermentar vinho, ele já elasteceu tanto que já devia, ele já chegou no limite, então não cabe nele. Por quê? O que vai acontecer? O vinho vai se dilatar, vai fermentar e vai dilatar, e o odre velho não vai acompanhar, ele vai se estragar, ele vai se partir, e ali vai tudo perder. Então, Jesus veio trazer algo novo, né? Por isso que ele fez o milagre, né? Transformou a água em vinho. Ele falou assim: mas todos nas festas servem primeiro o bom vinho, e por último pode dar até vinagre, que o povo já bebeu, já ficaram muito alegres e eles nem vão perceber. Mas no começo é o bom vinho, é o melhor que você tiver. Agora, ô noivo, você deixou o melhor vinho para o fim, né? Jesus é o melhor vinho. Ele não vem no começo da sua vida, ele vem quando você se rende a ele, ele vem quando você aceita a soberania de Deus sobre si, você aceita o sacrifício de Jesus no seu lugar. Esse é o melhor vinho, né? Ele vem depois. Então, não é uma tradição, é uma novidade, é algo novo, e é o melhor que você pode ter. E você recebendo a Jesus, você vai receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor intelectual das Escrituras. Então, já se falou aqui, ser cheio do Espírito Santo, né? As pessoas franzem a testa, outros sapateiam, faz tudo, você fala que está cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus. A pessoa meditou nela de dia e de noite, a pessoa
ouviu, deu crédito ao que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres ensinaram. Ela ficou no ensino, e ela sempre renovando a mente, estão cheios. Aí nós vemos Jesus quando foi a jejuar no deserto. O que aconteceu? Ele, ao jejuar no deserto, ele foi compelido pelo Espírito, né, para jejuar, para jejuar no deserto. Mas ele foi como? Cheio do Espírito Santo. E como é o que traz a gente saber que ele estava cheio do Espírito Santo? Ele é o verbo, ele é a palavra, então ele estava cheio da palavra. Tanto é que Satanás abordou ele, e ele por 3 vezes, né, o que ele disse? Está escrito, está escrito. Em todas as 3 vezes que ele foi abordado, né, ele redarguiu, ele respondeu com a palavra de Deus. Então ele estava cheio do Espírito. É o que os que creem nas Escrituras, os que creem em Jesus Cristo, devem procurar, né? Devem trabalhar, obrar, para estarem cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus. A palavra está na ponta da língua. Ele vai saber como agir, como pensar, como esgrimar a espada do Espírito contra todos os ataques do inimigo, contra todas as ofensas, né? Então ele vai estar cheio do Espírito. E quando você manifesta a sua fé, demonstrando que você está cheio do Espírito, aí você passa a andar no quê? Você é confrontado por espíritos, né, opositores, que não quer que você avance, que não quer que você vá. Você é confrontado, e quando você age conforme a palavra, você vence o confronto, como Jesus venceu, né? E vem anjos e servem você, né? E você aí passa a andar o quê? No poder do Espírito Santo, né? Para realizar as obras que Deus confia na sua vida. Então, né, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, quer dizer, nós precisamos ser aperfeiçoados. Cada um que veio a Jesus, né, que abraçou a fé, né, em Jesus Cristo, eles entram na escola, né, de aprendizado. Ele vai aprender sempre. Então a nossa mente tem que ser renovada, né? As pessoas, o problema das pessoas é que as pessoas aprenderam algo aqui, algo ali, né? Colocam crença em algo, tem pensamentos de acordo com um tipo de doutrina e não querem mudar. E não querem, você fala, a pessoa criou um cisto, né? Criou uma carapaça no entendimento, né? Ele não abriu a sua mente, não, me ensina. Aí é o que nós devemos fazer. Fale para Deus, me ensina. Se você não falar isso para Deus, vai ficar fechado os mistérios do reino dos céus para você, né? Certa feita eu fui falar para uma pessoa, né? O sujeito falou: não, eu já tenho as minhas convicções. Quer dizer, ele está cimentado ali, o entendimento dele está embotado, ele não abriu para receber ensinamento, né? Mas e se o ensinamento foi errado? O que diz a palavra? Ouvi tudo e retende o que é bom. Então nós devemos ter pessoa que é da fé, ele tem uma peneira, né? Ele vai coar, ele vai separar o joio do trigo, ele vai separar o que é de Deus e o que não é. O que for de Deus, você recebe, né? Você recebe e você aprende, né? Você aprende, apreende, e você vai crescendo em aperfeiçoamento. E Jesus vem trazer para nós disciplina, uma disciplina, não é? Nós não vamos fazer mais do que é do nosso querer,
mas a nossa vida, o nosso pensamento, ele vai estar o quê? Ele vai estar cativo à obediência de Deus, né? Nós vamos pensar como Ele quer que a gente pensa. Como nós vamos pensar? De acordo com a palavra. Então, o que Jesus fez, né? Ele nos reprogramou a nossa mente, né? Você pega um computador, está cheio de programações lá, você deleta tudo e você traz uma nova programação. Então Deus quer reprogramar a nossa mente, a tua mente, você que está ao alcance da nossa voz, né? Não se estribe no seu próprio entendimento. O problema é esse, a pessoa, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, meu pai, minha mãe, meu avô, eu vou continuar assim, eu vou morrer assim. Então morra, né? Então morra. Agora, se você chegar, me ensina, renova a minha mente, né? Eu vou ouvir e o que for bom eu vou reter, mas me demonstra que essa palavra é boa, né? Aí vai nas escrituras, né? Porque muita gente fala da Bíblia, mas não lê a Bíblia. Outros lê a Bíblia, mas não entende porque as balizas de entendimento, de interpretação dessas pessoas são do mundo natural, é do homem natural, né? Ele precisa o quê? Fala que as coisas de Deus são loucura para o homem natural. O homem natural não entende as coisas de Deus porque eles são loucura, né? Quer dizer, ele lê e fala assim, isso aqui é algo louco, né? Mas se você se submeter a Deus e disser a Ele, me ensina, abra a minha mente, o meu coração, trabalha no meu coração, eu quero entender, né? Aí opera-se o milagre de Deus, a conversão, né? A circuncisão do coração da pessoa, né? Então, com vistas ao aperfeiçoamento, todo o crente nunca ele pode paralisar, né? Ele tem que ter um crescimento espiritual dia após dia. Ele vai aperfeiçoando, ele vai crescendo, né? Crescendo em entendimento, crescendo no corpo de Cristo. Para quê? Né? Para aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do serviço, né? Ele vai receber para quê? Para desempenhar um serviço para Deus. Por isso fala servo. O servo, né? Primeiro ele vai aprender a palavra de Deus e ele vai ter um serviço. Deus vai dar o serviço para ele. O serviço é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Ele vai fazer discípulo, ele vai interceder, ele vai ter vida de oração, ele vai receber domínio próprio, ele vai produzir frutos do Espírito, né? Isso é o aperfeiçoamento dos santos para serviço e para a edificação do corpo de Cristo, né? Então o corpo de Cristo, a unidade da igreja, né? Aqueles que estão vinculados na fé, aqueles que receberam o Espírito Santo, é como a Bíblia retrata isso como um edifício, né? Edifício, cada um é um tijolinho edifício do corpo de Cristo para edificação. Está sendo edificado, está crescendo, está avançando, está produzindo frutos, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, né? E vai fazer a diferença na terra, faz toda a diferença, faz a diferença nas famílias e aí por diante em cada pessoa, até que todos cheguem à unidade da fé. Não haverá divergências, ele vai estar unido, vai ter unidade, vai ter um só Senhor, um só batismo, uma só doutrina, tá? Então vai estar todos, né, numa unidade, né? Para que chegamos aqui à unidade da fé. Então ela é una, o entendimento é um, né? O Senhor é um, né? O Senhor Deus, né? A unidade em Deus.
e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento do Filho de Deus. O que é isso? Conhecer a Jesus como Ele é. E como que nós vamos conhecer a Jesus como Ele é? Vamos tirar um retrato dele, né? Para ficar olhando o retrato, vamos fazer uma imagem dele para ficar olhando? Não, nós vamos conhecer a Ele, através de quê? Da meditação na palavra. Ele se revela nas Escrituras. Ele diz: consultai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Amém? Você quer conhecer Jesus? Conheça as Escrituras, você vai saber quem Ele é. A questão é que as pessoas falam de Jesus, mas constroem um Jesus imaginário, um Deus imaginário. Jesus é assim, né? Jesus é daquele jeito. Não, ele aceita isso, né? Não, né? Jesus se revela na Escritura. Tem que saber as Escrituras, conhecer as Escrituras, para você conhecer a Jesus. Então nós vamos o quê? Crescer, né? Para que crescer, né? No pleno, um pedaço, um pouquinho, não, no pleno conhecimento do Filho de Deus. O que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer. O que Ele quer, o que Ele espera de nós. Quais os comandos que Ele deu para aqueles que são da fé, e como Ele vem arrebatar a igreja, e como Ele vai voltar, e como os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés, né? Até que os seus inimigos sejam colocados por estrado dos seus pés. Para começar, o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí você começa a conhecer Jesus. Olha, Jesus é o caminho, mas que caminho é esse? Né? O caminho que leva a Deus, né? Se você não conhecer Jesus, você não vai conhecer a Deus, porque é Ele que revelou Deus à humanidade, né? Porque o mundo não conheceu a Deus pela a sua própria mente, mas foi Jesus que revelou a nós, né, quem é Deus, né? A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ele diz o que? Seja igual a mim, sigam-me, sejam meus imitadores, né? Ande como eu andei, fale como eu falei, façam o que eu fiz. Aqueles que creem em mim farão as obras que eu fiz, e maiores ainda farão. Em meu nome, olha o que ele diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se comer alguma coisa mortífera, isso não lhes fará mal, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha bem, isso é chegar à plenitude, à estatura de Cristo, da plenitude de Cristo, a totalidade de Cristo, ser igualzinho a Cristo Jesus, para que não mais sejamos como meninos, né? Não sejamos ingênuos, né? Aceitando tudo. Não, aquilo vai ser agitados de um lado para o outro. Aquelas pessoas que ficam procurando aqui, procurando ali, ficam procurando na religião X, na doutrina Y, né? Ele diz aqui: e levados ao redor por todo vento de doutrina. Tem muitas doutrinas aí, tem muita coisa inventada pelos homens que não confere com as Escrituras. Religiões estão sustentando, né? Meias verdades e até sofismas, né? A coisa que parece verdade, mas é mentira, não bate, não confere com as Escrituras. Então ele diz, né, não seja como um menino atrás de ventos de doutrina. Apareceu uma doutrina ali, é algo novo, né? Jesus está ali, né? Ele fala: cuidado para que ninguém vos engane, né? Se disser para você, Cristo está ali, não vá, né? Ele está aí no seu coração, ele está de acordo com as Escrituras.
né? Levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Os homens têm muitas artimanhas, têm muitas astúcias, né? Ele diz aqui, pela astúcia com que induzem ao erro, né? Em Jesus não há erro. O Espírito Santo não te leva a erro, ele vai te levar na verdade. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade, né? O erro, a mentira vem do diabo, né? O diabo é pai da mentira e não se firma na verdade. Então siga Jesus, siga a sã doutrina, né? Medita nela de dia e de noite, você vai ser aperfeiçoado, você vai chegar ao pleno conhecimento de Cristo, a varonidade de Jesus, né? Ser igual a Ele, né? Que assim seja, né? E vocês não serão induzidos a erro, mas seguindo a verdade. Eu falo, siga a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, né? O cabeça é Cristo, o fundamento é Cristo, né? Os demais, os apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, são tijolinhos no edifício. Você que crê, você é um tijolinho no edifício, mas o cabeça, né? A pedra angular, a pedra, o fundamento da igreja é Jesus, não é? Glória a Deus, né? Ele é, mas seguindo a verdade. Seguir a verdade é o que? Siga Jesus, siga os ensinamentos de Jesus, é isso, simples assim, né? Em amor, né? Porque ele é amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O único que prometeu vida eterna é nas Escrituras. Ninguém prometeu vida eterna. Você está fazendo oração, fazendo pedido, clamando, fazendo isso, aquilo, para outras entidades que nunca te prometeram vida eterna. Só Jesus. Aqueles que têm Jesus têm a vida, né? Então, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. Glória a Deus, né? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quer dizer, tudo vem nele, tudo está nele, né? Você não vai sair para as laterais, né? Você não vai sair do centro, você sempre vai se socorrer em Cristo, buscar em Cristo, buscar na palavra, buscar nas Escrituras, em nome de Jesus, de quem todo o corpo, bem ajustado, né? E consolidado pelo auxílio de toda a junta, quer dizer, estão todos ligados, auxílio de junta, estão ligados, toda a igreja de Cristo Jesus está ligada, né? Estão ligados em entranháveis afetos, né? As entranhas de todos os crentes, né? Em Cristo Jesus estão ligadas. Qualquer um que rompe vai doer, vai ter sangramentos, né? Segundo consolidado pelo auxílio da junta, segundo a justa cooperação de cada parte, né? Cada parte no edifício da igreja, né? Eles são cooperadores, cada um traz uma cooperação, em nome de Jesus. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, edificando o corpo de Cristo, edificando a igreja. Você também é edificado, né? Você não vai correr atrás de ventos de doutrinas, você vai permanecer na verdade, meditando na palavra de dia e de noite, procurando a estatura, chegando à estatura de Cristo, para a glória de Deus e para que você cumpra o serviço que Ele estabeleceu na sua vida, para a glória de Deus e edificação de todo o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja você uma bênção,
em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. A distância não é uma barreira, receba em nome de Jesus a oração. Eu declaro curado, os paralíticos levantem-se, os cegos vejam, os surdos ouçam, os mudos falem, os mortos sejam ressuscitados para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus, amém. E os incrédulos recebam a fé, o dom da fé, em nome de Jesus, e se rendam ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou.